E agora, no curso preparatório CFP, a correção de mais 5 questões para estudarmos e conhecer mais sobre as diversas definições, conceitos que caem na prova. Vamos para a questão 1. Qual dos seguintes veículos de investimento é considerado de menor risco, o menos arriscado? Alternativa A: ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. B: contratos futuros de commodities. C: fundos de renda fixa. E D: criptomoedas. Aqui, se nós formos pelo conceito de renda fixa versus renda variável, fica mais fácil, né? Renda fixa, nós sabemos, nós conhecemos qual vai ser o resultado da nossa rentabilidade, ou uma taxa fixa ou algum indexador, mas já sabemos, temos de certa forma essa segurança. E temos a renda variável, que aqui nós não sabemos, como é variável, a gente não sabe se vamos ter uma rentabilidade positiva ou mesmo negativa num determinado período. Então, conceitualmente, o menor risco vai estar aqui, né, na renda fixa. Renda fixa, menor risco. Então, com essa definição, fica muito mais fácil para a gente responder esse exercício. Ações de empresas listadas na Bolsa de Valores é renda variável, por definição. Contratos futuros de commodities, a variação de preço de commodity também é uma renda variável, né? Ela varia em função do mercado. E contratos futuros, a variação, né, de novo aqui no preço da commodities, mas numa data futura, vai depender de mercado. Fundos de renda fixa, então tá aqui, essa é a resposta, esse é o menor risco. E criptomoedas também é renda variável. A cotação da criptomoeda vai depender do mercado. Então, com isso, nós ficamos com a alternativa C. Olá, fundos de renda fixa são considerados investimentos de menor risco em comparação a ações, contratos futuros de commodities e criptomoedas, devido à sua natureza previsível, né? Como eu falei, nós sabemos qual vai ser o retorno. Retorno garantido, né? Eu tenho garantido o retorno, eu sei quanto eu vou receber. Sobre o capital investido, geralmente associado a títulos de dívida, como títulos governamentais, né, os famosos títulos públicos, ou mesmo corporativos, por exemplo, as debêntures. Vamos lá para o exercício 2. Em um plano de aposentadoria, estamos falando de aposentadoria, qual a principal vantagem de se começar a investir cedo? Porque faz sentido desde cedo, quanto antes, investir num plano de aposentadoria. A. Maior tolerância ao risco. B. Benefício de capitalização composta dos juros. C. Menor necessidade de diversificação. E D. Facilidade de acesso a produtos de investimento. Interessante a pergunta. Então vamos lá. A. Maior tolerância ao risco? Não é essa a principal vantagem. Quem investe em longo prazo, como um plano de aposentadoria, sim, de certa forma, né, no tempo, ele aceita correr um pouco mais de risco, mas não é isso que vai direcionar aqui como a principal vantagem. Até porque muitos dos investimentos, boa parte do investimento no plano de aposentadoria não quer assumir risco. Tá? Então, por isso, melhor ainda a gente rejeita essa resposta. Benefício da capitalização composta. Essa é interessante, né? Porque aqui a gente está falando, capitalização composta é o famoso juros sobre juros. Então, o principal incide juros, nesse principal com juros mais juros, e isso faz crescer o nosso bolo
né, que vai ser lá na frente o nosso benefício da aposentadoria. Então essa daqui está parecendo que é a correta. Menor necessidade de diversificação. Não quer dizer que eu não vou diversificar no plano de aposentadoria, até porque eu posso escolher diversos ativos, posso diversificar o investimento. Facilidade de acesso a produtos de investimento. Não é no plano de aposentadoria que vai facilitar a questão do acesso, tá? Então, também não é essa a principal vantagem, então a gente fica com a B. O benefício da capitalização composta, os juros sobre juros ao longo do tempo. Com certeza vai fazer com que a rentabilidade seja bem interessante no futuro. Então, começar a investir cedo em um plano de previdência traz como principal vantagem o benefício da capitalização composta, juros sobre juros. Permite que os rendimentos gerados pelo investimento sejam reinvestidos, gerando novos rendimentos sobre os montantes acumulados, que vai aumentar significativamente o patrimônio ao longo do tempo. Tá? Então, esse é um grande benefício. Quanto antes o investimento, melhor para essa finalidade. Questão 3. Qual desses fatores não afeta diretamente a sua pontuação de crédito? A gente tem que tomar muito cuidado na prova, né, com o não, porque vão ter pegadinhas, vão ter respostas que direcionam aqui para a pergunta qual desses fatores afeta diretamente a pontuação, mas está perguntando não. E pontuação de crédito é o score, né? É o score de crédito de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica. Quanto maior a pontuação de crédito, maior o score, menor o risco de crédito. Então, quanto maior a pontuação, menor o risco de crédito. O risco de crédito daquela pessoa, física ou jurídica. Vamos lá. Então, o que não afeta a pontuação? O histórico de pagamento afeta a pontuação. Se eu não pagar as minhas contas, vai afetar para baixo, né? Vai pontuar para baixo aqui o meu score de crédito. Sua renda anual. A renda independe. Por quê? Não é um comportamento a sua renda é o valor de referência aqui que eu vou usar para conceder crédito, eu como banco, né? Mas não é um comportamento. O primeiro é um comportamento, se eu não pagar, ou se sempre eu pagar em dia, eu vou ter um bom comportamento de crédito. Então a renda anual não, vamos lá, por enquanto é essa. Vou corrigir aqui, essa daqui. O uso do limite de crédito, aqui é comportamento. Se eu uso o limite de crédito uma vez, 2, 3 vezes, mostra que eu estou precisando de dinheiro. Precisei usar o limite. Então afeta a pontuação de crédito. E a duração do seu histórico de crédito. Aqui a duração no sentido, quanto tempo que você tem esse histórico de crédito. Quanto mais tempo tiver, melhor. Então isso daqui afeta também sua pontuação. Se você é muito recente naquele banco, seu histórico é pequeno, o banco não tem muita informação sua. Se você tem muito tempo, você abriu conta há muito tempo, tem um comportamento há bastante tempo no banco, então vai pontuar positivo, então afeta seu crédito, seu rating de crédito. Então, a correta é a renda, porque essa não afeta a pontuação de crédito. Resposta: a renda anual não afeta diretamente sua pontuação de crédito. A pontuação é determinada por fatores como histórico de pagamento, utilização do crédito igual do limite que nós vimos, o histórico, a duração do histórico de crédito, quanto tempo você tem conta, transações naquele banco, tipos de crédito que você usa, mas não pela renda anual, que pode influenciar a capacidade de obter novos créditos. Lembra que eu falei? A renda é a referência para dar crédito, mas não o seu comportamento de crédito. Tá? Então, tá aqui a alternativa B é a alternativa correta. Questão 4. Em uma estratégia de diversificação de portfólio,
Qual das seguintes opções representa uma diversificação horizontal? Tá? Diversificação horizontal. A. Investir em diferentes classes de ativos, como ações, títulos e imóveis. Investir em ações de diferentes setores, como tecnologia, saúde e finanças. C. Alocar todos os investimentos em fundos de índice. E D. Concentrar investimentos em um único setor com alto potencial de crescimento. Vamos lá, a gente está falando de diversificação, mas precisa ter o conceito de diversificação horizontal. De cara, a gente tira a letra D, porque está falando o contrário de diversificação, concentrar investimentos em um único setor. Ok? Então isso daqui sai. A C também. Alocar todos os investimentos em um fundo de índice, a gente está concentrando, não está diversificando. E agora, a gente precisa saber o conceito de diversificação horizontal. Então, pelo conceito, diversificação horizontal está relacionado à diversificação em setores. Eu estou dentro de um determinado ativo, no caso ações, mas com setores diferentes, tecnologia, saúde e finanças. Tá? Então a gente já vai para a resposta correta. E a diversificação vertical, a vertical está relacionada à classe de ativos. Então eu diversifico com ativos diferentes, ações, títulos e imóveis. Tá? Então essa daqui é incorreta, porque está perguntando sobre diversificação horizontal. Resposta: a diversificação horizontal envolve a distribuição de investimentos em diferentes setores, diferentes indústrias, dentro da mesma classe de ativos, como as ações, que é nesse exemplo. Isso ajuda a mitigar o risco setorial e aumenta as chances de aproveitar as oportunidades de crescimento em diferentes áreas da economia, diferentes setores. Diferente, então, da diversificação vertical. E o quinto, considerando a gestão de riscos, estamos falando de gestão de riscos em um portfólio de investimentos. Qual das seguintes estratégias é mais eficaz para proteger contra a volatilidade do mercado no curto prazo? Volatilidade de mercado, estamos falando de risco de mercado. A. Aumentar a alocação em ativos de renda fixa de longo prazo. B. Implementar uma estratégia de stop loss para todas as posições em ações. C. Diversificar globalmente em várias classes de ativo, incluindo commodities e imóveis. E D. Concentrar investimentos em ativos de alto rendimento. Vamos lá. Quero fazer a gestão de riscos da minha carteira, do meu portfólio. Qual estratégia dessas abaixo me protege contra a volatilidade de mercado no curto prazo? Aí, analisando cada uma, aumentar a alocação em ativos de renda fixa de longo prazo. Se eu estou buscando uma estratégia para me proteger no curto prazo, não é a de longo prazo que vai me ajudar. Implementar uma estratégia de stop loss para todas as posições em ações. Será que a melhor é essa? Stop loss é a estratégia de quando um ativo baixar até o limite que eu defini, tem uma venda automática, eu evito perdas. Será que essa estratégia é que vai me garantir contra a volatilidade do mercado? Essa daqui é uma estratégia muito simplista. Diversificar globalmente em várias classes de ativos, incluindo commodities e imóveis, essa parece ser interessante, porque o fato de diversificar em ativos diferentes, se eu tiver a volatilidade muito grande em um determinado ativo, o outro provavelmente não vai ter o mesmo nível de volatilidade. Então, estou investindo boa parte em commodities e imóveis. Se eu tenho uma volatilidade muito grande em commodities, não necessariamente vai ter imóveis, pode ser mais estável. E isso ajuda a me proteger contra essa grande volatilidade de mercado. Eu estou em vários mercados, diversificando. E D, concentrar investimentos em ativos de alto rendimento.
Aqui é totalmente o contrário, né? Por que essa daqui é incorreta? Porque se eu estou concentrado em um determinado ativo e tiver uma grande volatilidade de mercado, né, eu posso ter grandes perdas, tá? Então, entre essas duas, né, é preferível a C, diversificar os seus ativos, né? O seu portfólio em classes de ativos. Stop loss é muito simplista, né? Essa daqui não se aplica. E a resposta: a diversificação global em várias classes de ativo é uma estratégia eficaz para proteger um portfólio contra a volatilidade de mercado a curto prazo, incluindo investimentos em commodities, imóveis, ações. Vejam que é bem títulos de diversas regiões e setores, está bem diversificado. O investidor pode reduzir o risco específico de cada ativo. Se tiver um risco em algum ativo, né, pode não afetar diretamente o outro. E aí mitiga o impacto de uma volatilidade em uma única classe de ativos, né? Porque eu tenho vários ativos aqui investidos. Essa abordagem se aproveita da falta de correlação entre as diferentes classes de ativo. E aí o importante aqui é ter ativos não tão correlacionados, né? Então tenho ações, tenho commodities, tenho imóveis, né? Como eu falo, tenho títulos, diversos ativos diferentes não correlacionados. Por quê? Imagina se eu invisto em ações e opções de ações. São altamente correlacionados, um vem do outro, um é de derivativo ou um é derivado do outro. Aqui é muito correlacionado, aqui não. Tá? E aí proporciona um escudo mais robusto contra movimentos de mercados adversos. Tá? Com isso a gente finaliza mais essas 5 questões do curso preparatório CFP.